Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal literário. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre aprendizado de idiomas, né? Saindo um pouco dos livros em si. Vocês sabem que eu gosto de compartilhar muito aqui sobre a minha vida artística, sobre os meus projetos, minhas faculdades. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma coisa que eu fui testando e que eu acho que faz muito sentido e eu gostaria de comentar aqui com vocês sobre o aprendizado, no meu caso, do alemão. E antes do tema desse vídeo, gostaria de pedir que você se inscrevesse no canal, deixasse seu curtir, um comentário, se quiser compartilhar com seus amigos. Por favor, ajudem esse canal. Bom, para quem está chegando aqui agora, eu estudo alemão há uns 8 meses por aí. E tudo começou de uma maneira muito hobby, assim, muito uma leve curiosidade, mas depois eu fui pegando gosto e fui estudando mais, até que com uns 3, 4 meses de estudo, eu fiz a loucura de começar uma outra graduação. Eu já faço produção cultural, né, que eu me formo esse ano, inclusive, 2026. Mas fiz a loucura de começar também a graduação em letras alemão. E fiz meu primeiro semestre, agora vou para o segundo. E, obviamente, né, que fique muito claro isso, a faculdade de letras não te ensina a falar um idioma, independente de qual seja, se é presencial, se é online, se é de inglês, se é de espanhol, se é de... Não importa. A faculdade não te ensina a falar aquele idioma. Ela vai falar um pouquinho sobre formas de ensino, sobre tradução, você vai mergulhar um pouco na questão de fonética, de literatura, de linguística e etc. Mas você não vai aprender a falar. Você não vai ter aulas de conversação, aulas de... Entende? Não é esse o ponto. A faculdade ela vai discutir mais um pouco sobre esse ensino do idioma e etc. E um mergulho, assim, uma imersão um pouco curta em vários aspectos. Né? A faculdade não dá conta de ensinar tudo. Então tenham isso em mente quando se vocês quiserem fazer letras. Então é um estudo que você tem que fazer por fora. Eu já estava estudando antes e quando eu comecei a faculdade eu continuei. Até porque nesse início eu tenho mais matérias de licenciatura do que de alemão propriamente dito. A partir do próximo semestre só que eu vou começar a ter matérias mais específicas de alemão propriamente dito. Dito isso, nos meus estudos eu percebi que eu precisava ouvir mais, né? Eu precisava ter mais contato com essa escuta do alemão, porque de início para mim soou muito não parecia, não tinha um senso de unidade, parecia. Ao mesmo tempo que o alemão tem sons muito fortes e articulados, outras coisas soam meio lisas demais, sabe? Então eu não ouvia o alemão e eu conseguia perceber uma estrutura ali. Eu ouvia esses sons mais marcados e de repente o resto da frase parecia que fazia assim. Eu falei, gente, mas sabe, parece que não tem uma unidade, tem sons muito diferentes assim. Eu não tive dificuldade com a pronúncia do alemão, eu acho que ela é bem tranquila de pegar, você pega rápido os esquemas deles, não tem muitas letras a mais, né, que o português, esse tipo de coisa, não tem. Então a pronúncia é tranquila, mas na escuta que eu não essa coisa não estava, sabe, ficando clara para mim. Então eu comecei a buscar alternativas, assistir série, vídeo no YouTube, tudo que eu pudesse para ter mais esse contato com o idioma. E foi muito produtivo, né? Começou a soar mais constante para mim, começou a fazer sentido essas palavras com sonoridades diferentes e começou a ornar, inclusive para quebrar muito esse estereótipo que a gente tem, que o alemão sempre fala, gritando, brigando e não sei o que não, tem nada a ver, gente, é muito uma visão generalista de quem está de fora e estereótipos que nos foram passados. Isso, então, nesse início foi bom para ir desconstruindo coisas e criando na minha cabeça esse senso de unidade com outros sons que não me eram tão familiares. Mas aí vem a segunda parte, que é onde eu quero entrar de fato. Além de tudo isso, eu acho que um ponto importante, que inclusive conduz muito os seus estudos, é você criar uma certa admiração por aquele idioma. As motivações para você aprender uma língua, elas precisam ser alimentadas com o tempo. Se você não tem motivação prática, sei lá, eu quero trabalhar, eu quero
fazer um intercâmbio, eu quero morar lá, sei lá. Se você não tem umas motivações práticas e ainda por cima não tem uma admiração por aquilo, esquece, você vai desistir rápido. Você não vai ter a constância de estudar todo dia, de querer estar em contato com aquilo. E não adianta, você precisa ter contato diário com o idioma, independente de qual você está aprendendo. Pelo menos um videozinho curto você tem que ver no dia, você tem que fazer exercício, você tem que pensar naquele idioma em algum momento do dia, escrever, se expressar, fazer um Duolingo que seja. Você precisa estar em contato com o idioma diariamente. E sem motivação, sem admiração, não vai acontecer. Sabe? Vai ficando sempre uma realidade muito distante. Ainda se você faz aula, se você paga um curso, alguma coisa do tipo, você no máximo vai na aula. Aquela 1 horinha de aula que você faz na semana vai ser o máximo de contato que você vai ter. Cada um cuida da sua vida, né? Mas assim, você vai demorar muito para começar a ter resultados, sabe? Você vai levar muito tempo para aquilo começar a fazer sentido. E olha que eu comecei o alemão, eu sabia acho que 2 palavras em alemão. Era algo muito fora da casinha, muito distante da minha realidade. Nunca nem cheguei perto de conhecer a Alemanha, não cheguei perto de um alemão antes, assim, eu conversar com alguém que é um alemão, alguma coisa assim. Não, não. Então, eu realmente era muito fora da casinha. Então, isso precisou ser colocado muito fortemente na minha rotina para que eu começasse a, pelo menos, entender umas palavrinhas ouvindo, escrever, né, na escrita, aumentar esse repertório mini que eu tinha. E aí uma coisa que eu fiz agora no finalzinho de 2025, que eu tô fazendo, tô aproveitando muito minhas férias da faculdade, inclusive para isso, é pegar filmes que na infância faziam muito sentido para mim, se conectavam comigo de uma maneira emotiva, eu via com frequência, tem, sabe, um afeto naquilo. E comecei a assistir esses filmes em alemão. E é muito legal. Nossa, eu recomendo muito vocês fazerem isso, independente do idioma que você está aprendendo. Peguem esse tipo de material e vejam, porque eu tava assistindo bastante série em alemão e etc. E obviamente isso é bom também. Assistindo Casamento às Cegas, uma série alemã, tipo A Imperatriz, uma outra que acho que eles traduziram. Eu esqueci como eles traduziram. Era tipo O Segredo de Natal, uma coisa assim, também em alemão. Pegando reality, essas coisas assim. Peppa Pig eu tava assistindo em alemão. Inclusive, Peppa é ótimo para você começar a entender, chegar um momento que você consegue assistir episódios tranquilamente e entender tudo. Assistindo em alemão com legenda em alemão, os desenhos. Os de vida real, assim, reality, etc., aí em alemão, com legenda em português, porque ainda não tem esse nível todo, né? Então, os desenhos rola assistir em alemão com legenda em alemão, mas essas coisas mais sabe, tipo reality, é um vocabulário muito do dia a dia, etc. E podem ter temas muito variados, então não rola assistir direto em alemão ainda. Enfim, então eu peguei esses filmes e comecei a assistir em alemão, com legenda em alemão. Isso porque os episódios de Peppa que tinha na Amazon com legenda em alemão acabaram, não tinha mais o áudio nem a legenda em alemão nos próximos episódios. Eu falei, meu Deus, o que eu vou assistir agora? E aí eu comecei a colocar filmes da Disney, que eu assistia muito criança em alemão. E é muito legal, porque você tem uma memória afetiva com aquilo. Então você lembra das falas, né? Eu pelo menos lembro muito das falas desses filmes. E aí você consegue ver como que aquelas estruturas são feitas em alemão, porque o texto é o mesmo, vai ter uma mudancinha ou outra, mas a maioria das frases é literalmente igual. Então como que eles expressam aquilo em alemão? Ver figuras que te são tão familiar com uma sonoridade diferente por conta do idioma, mas inclusive vendo como a parte artística é bem feita para ficar parecido. As vozes dos personagens são parecidas, apesar de serem dubladores de muitos lugares do mundo diferentes. Porque, enfim, tem um casting para isso, né? Eles escolhem justamente pessoas com vozes minimamente parecidas e etc. Para que o filme soe mais ou menos da mesma forma, mesmo que em idiomas diferentes. Então, essa conexão de algo que para você já é familiar, já tem um afeto com algo novo, funciona muito bem. Então, está sendo uma jornada muito legal. Até agora eu assisti 4 filmes em alemão. Foi
Rei Leão, inclusive esse tem um vocabulário muito tranquilo, recomendo muito, assistam Rei Leão. É um vocabulário muito de boa de pegar, achei de todos o mais tranquilo de assistir. Depois assisti A Bela Adormecida, já tem um vocabulário um pouquinho mais complexo, até porque é um filme um pouco mais antigo, isso com certeza entra. É um vocabulário de reino, de princesa, príncipe, castelo e etc. Então tem um pouquinho essa diferençazinha, eu acredito. Apesar do Rei Leão ter um pouco esse contexto, ele tem um degrauzinho a mais. Depois assisti A Bela e a Fera. Tem momentos um pouco mais complexos, outros momentos mais tranquilos. E o último assisti Lilo e Stitch, que não é musical e tal, mas também tem. Eu tô pegando o que tem, né, gente? Porque não são todos os filmes que tem áudio e legenda em alemão, principalmente legenda. Áudio já é um pouco difícil, não é tudo que tem. Legenda mais ainda. Né? Nem todos os idiomas são tão acessíveis assim, igual o inglês, que sempre tem a legenda, sempre tem o áudio, etc. Outros idiomas acabam tendo um pouquinho mais de dificuldade, mas vão procurando que sempre tem. Netflix tem bastante coisas produzidas ali, Alemanha, Áustria, que dá para assistir, pegar vocabulário, pegar temas, pegar séries, enfim. E na Disney, que eu tô assistindo esses filmes, tem algumas coisas tem, outras não. Mas esses filmes que são bem blockbuster, né, que enfim, é bem famosinho, em geral tem. Eu sei que, por exemplo, Pequena Sereia, Hércules, Frozen, Enrolados, etc. Esses filmes todos têm em alemão também. Então aí na fila, inclusive. Então, quis trazer um pouquinho sobre essa jornada. Não sou fluente em alemão, né? Eu ainda sou A2. Tô estudando há uns 8 meses, mas olha, de quando eu comecei para agora, muita coisa melhorou, porque é esse contato diário que faz a diferença, sabe? Começar a seguir pessoas no Instagram, começar, sabe, ter que ler story em alemão, ver videozinhos, entender meme em outro idioma é maravilhoso, você se sente incrível. Então, eu quis trazer um pouquinho dessa jornada e algumas dicas do que eu tenho praticado e vivido aqui e, quem sabe, auxiliar vocês, independente do idioma que vocês estão aprendendo. Espero conseguir fazer o intercâmbio, é uma vontade que eu tô muito grande, assim. Eu quero muito fazer um intercâmbio na Áustria, na Alemanha. Queria, talvez, ainda esse ano, mas acho muito improvável, porque, né, não temos. Então, talvez seja mais pro ano que vem, mas queria muito. E também eu queria ir com uma bagagem boa, sabe? Eu não queria ir lá para aprender a falar oi, tudo bem em alemão, sabe? Mudar de água para water. Eu não queria que fosse uma coisa assim. Eu queria já ir com uma base legal para aproveitar bem e, sabe, e conseguir ter uma imersão mais legal. Acho que você ir sem saber nada, você vai penar para aprender o arroz com feijão, para ir começar a evoluir. E aí, com isso, o tempo passou, o dinheiro foi. Então, eu queria ir com uma base já mais estabelecida para voltar de lá bem firme, sabe? É a minha vontade. Mais uma vez, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixem um comentário, seu curtir, compartilhe esse vídeo com seus amigos e até a próxima.